Bom, fala galera, tudo certo? Estamos aqui para mais um vídeo. Dessa vez, um vídeo bem diferente, né? Inclusive, estou até um tempo sem postar vídeo aqui no canal de gameplay. Saiu o P14 agora, não estou postando nada. Eu estou com um tempo bem corrido, não estou tanto tempo assim para gravar. E infelizmente ou felizmente, estou voltando aqui com um conteúdo que, inclusive, já fazendo um disclaimer aqui, é um conteúdo que eu não gosto tanto de consumir nem de ver no YouTube, que seria algo de reclamar de algo, de ficar falando mal sobre uma situação. Mas eu acho que é necessário se falar, até porque o conteúdo de One Piece aqui no Brasil, no YouTube, já é bem escasso, são poucos canais que trazem gameplay, conteúdo e tudo mais. E ainda mais pelo menos eu não vi ninguém falando sobre isso em um vídeo. Então, eu tô aqui pra falar o que eu acho, falar besteira, falar algo que eu tô acompanhando, né? Eu tô no One Piece desde o final de OP4, já vai fazer aí 3 anos. E tô bem presente, sou bem ativo aqui na comunidade da minha cidade. E eu consigo ver as variações, né, do que já está exatamente aqui, né, nessa foto, que é o tema, que é o mercado do TCG de One Piece. O que é que está acontecendo? Por que os preços estão tão subindo tanto? Por que as cartas estão ficando caras? O que é que está acontecendo com o jogo? Lógico, o One Piece nunca foi um jogo tão barato assim, mas teve seus momentos que os preços caíram, deu uma estabilizada. Algumas cartas continuavam caras, mas era entendível o porquê dessas cartas eram caras. Hoje em dia tem cartas explodindo de preço, triplicando, quadruplicando de valor, e sem uma explicação tão lógica assim. Inclusive, isso aqui está acontecendo não só no Brasil, como lá fora também. Inclusive, nos Estados Unidos, né, que é um mercado gigantesco de TCG, lá tem produtos e card games a rodo, o que você imaginar pode ter lá, só perde inclusive pro Japão, e é bem parelho com a Europa, e até lá isso está acontecendo. Mas vamos lá, o que é que vem acontecendo? Vamos utilizar aqui como um exemplo esse Monkey D. Luffy, o líder AA, né, que é arte alternativa, que seria o quê? Existe a arte normal e existe uma arte diferenciada mais rara de se achar. Esse Luffy da coleção de OP13, ou seja, uma coleção atrás, acredito que faz aí 2 a 3 meses que já tenha lançado isso, posso até conferir aqui, pegar, como é que eu vejo aqui, peraí, aqui, informação da carta, abra aqui a coleção e vai estar aqui. Saiu 7 de novembro de 2025. Então aí já tem 2 meses que a coleção saiu, mas o valor dessa carta está em R$ 600. Ah, mas essa carta é rara, é uma carta com a arte diferente, não era, é o Luffy, não era para ser assim, não? Não. Veja só, quando lançou essa carta, no preço de pré-lançamento, em dia de lançamento, que era novidade, todo mundo queria comprar, essa carta estava ali por volta de 200, R$ 230. Infelizmente, essa função aqui na Liga One Piece não está funcionando, que é histórico de preços, que você consegue ver qual o valor da carta em qual época que estava, não está funcionando. Mas, essa carta que eu queria comprar, e na época eu não queria pagar 200, R$ 230, porque eu sei que essa carta não vale isso. Para mim, se chegasse a 150, R$ 100, seria um preço justo, um preço excelente de se pagar. Ainda mais numa coleção tão nova que saiu 2 meses atrás. Então, era de se esperar que o preço fosse caindo. O deck não estava tão relevante no meta, então não ia estar tão caro. E mesmo com as cartas novas agora de OP14 e B4, esse preço aqui, eu digo e digo com certeza que é um preço completamente injusto. Totalmente fora de uma realidade do que o card game está sendo hoje em dia. R$ 150 eu digo que é um preço justo. Mas 650, 700, eu não acho que seja. Mas por que isso está acontecendo? Porque uma carta de uma coleção tão recente, que era para estar num preço mais acessível, está subindo tanto. E aí é um problema que vem acontecendo, que os pessoal chama de scalper, que são pessoas que veem um produto, por exemplo, aconteceu muito no Pokémon. Eles compravam muitos e muitos e muitos produtos, estocavam esses produtos, esperavam o tempo, e aí o mercado ia ter escassez desse produto, o preço, consequentemente, ia subir, e aí eles vendiam por esse preço. É uma manipulação de mercado que eles fazem como investimento para poder lucrar em cima disso. E aí a gente pode até mesmo ver isso em cartas como, por exemplo, esse Luffy aqui,
que é o outro líder AA de OP9, que tinha seu valor ali lá fora, né, US$ 44, que se converter ali na baixa R$ 200, que como eu falei, era um preço até aceitável, R$ 200, né, essa coleção já faz um tempinho, OP9, mas estava aqui lá fora, US$ 44, aqui em 18 de novembro, 2 meses. E foi passando o tempo, em dezembro já bateu US$ 100 e agora, início de janeiro, bateu US$ 150, quase dobrando de preço em 2 meses. Como a gente pode ver aqui, mais 214% de valorização. Já saiu inclusive notícias em portais de investimento falando que o One Piece valorizou mais que ouro e mais que diversos investimentos tradicionais, digamos assim, ações, fundo imobiliário, porque simplesmente não é um crescimento de preço saudável, simplesmente explodiu. O que seria uma valorização de preço saudável? Por exemplo, uma carta mais antiga das primeiras coleções de OP1 ou P2, que de fato não tem tanto produto no mercado porque não tem mais impressão desses produtos. Então é mais raro por natureza. E então faz sentido ser mais caro. Mas esse aqui não. O P9 faz pouco tempo que lançou também. E já dobrou de preço. O P13 faz 2 meses e foi de 100, R$ 150 para 600, quadruplicou de preço, se a gente fosse ver isso aqui. Essa carta aqui, beleza, essa carta aqui é uma raridade secreta rara, que é uma das mais raras que tem na coleção. Mas está R$ 400. Eu comprei duas cópias dessa mês passado a 90. E aí perceba, eu não estou reclamando que não era para existir cartas caras, não era para ter valorização, que isso é até uma questão que eu acho interessante, que de fato dá para tirar um dinheiro, vender uma carta ou trocar numa mais cara também. Só que da maneira que está acontecendo, não é saudável para o jogo. É uma especulação, é uma explosão de valor que não é saudável, que pode inclusive fazer pessoas se afastarem. Como eu disse, eu comprei essa carta aqui a R$ 90. E eu falo, tava barata na época. Uma alt art de uma secreta rara não era para ser R$ 90. Eu peguei muito na baixa. Mas R$ 400, aí eu já acho demais. Eu acho que deveria ser um pouquinho mais barato. E aí temos também outros exemplos como cartas gerais da Nami. Cartas AA, de cartas promo, cartas de produtos mais raros que também supervalorizaram. Geralmente tá em cima da Nami, do Luffy, da Boa Hancock também, que são os personagens bem populares que as pessoas vão bem atrás. E como pode ver, essa carta aqui, infelizmente eu não consigo ver o histórico de preço, mas está R$ 420. Eu comprei é, esse produto aqui, onde que vem essa carta, que é uma revistinha, que vem várias cartas do Straw Hat nesse estilo de arte. Eu comprei por R$ 280. Isso foi mês passado, final de dezembro. Hoje, essa carta sozinha vale R$ 420. Ah, mas é porque o produto está em falta no mercado. Sempre teve. Até antigamente, quando esse produto lançou, dificilmente chegava aqui no Brasil. Mas nunca chegou nesse valor. Esse valor, como você pode ver, aqui no histórico da DCG Player, que é um site lá dos Estados Unidos que vende bastante por lá, esse preço foi explodir principalmente em dezembro para agora, para janeiro, que foi quando, em teoria, né, é o que dizem por aí, né, onde, que fala as más línguas, que é quando chegaram os scalpers no One Piece. E aí chegaram primeiro lá nos Estados Unidos, e o mercado do Brasil reflete muito o que está acontecendo lá. A gente leva muito em consideração o que acontece lá, as lojas, players e tudo mais. E aí, como pode ver, essa carta valia US$ 20 em novembro. Em dezembro subiu para 50, duplicando de valor. E agora está em US$ 83. Agora em janeiro deu uma quedinha para 65. É, cartas da Nami em geral também subiram bastante de preço. E você nem encontra alguns produtos na liga. Esse Luffy aqui eu lembro que eu comprei a R$ 50. E aí do mesmo produto tem o do Sabo e o do Ace, que é daquele starter deck dos três irmãos. Eu comprei os dois a R$ 25 cada. Eu paguei R$ 100 nos três, por exemplo. Hoje a última listagem aqui está em R$ 226. É mais que o dobro do que eu paguei nos três. E nem se encontra na liga. E aí pode ser que aconteça de gente que comece a dar buyout nesses produtos. E aí as lojas, né, por óbvio, vê que esse preço está valorizando e pode acabar tirando do estoque delas
e para repostar depois pelo preço que está aparecendo no mercado. E as lojas estão sendo injustas em fazer isso? De certo modo, não. Porque afinal, a loja quer lucrar e a loja está se baseando no mercado. Se o mercado está botando um preço tal e tem quem pague, então elas vão botar nesse valor porque elas têm que lucrar. Agora, elas vão colocar o preço que às vezes a gente como player sabe que a carta vale, não vai. Porque como eu disse, as cartas estão super valorizando, estão explodindo de preço. E aí eu tenho um exemplo aqui, deixa eu só achar, desse Zoro aqui, que é uma carta special, que é como, não é uma secreta rara, mas é uma alt art de cartas que já lançaram no passado, com uma arte bem diferente e uma raridade de se achar nas boxes bem maior. Essa carta na liga tá valendo R$ 3.000 no menor da liga, que é onde geralmente os jogadores entre si negociam. Menor da liga, dá um descontinho aqui, outro ali, mas se baseia nesse menor da liga. Hoje tá R$ 3.000. Na minha humilde opinião, essa carta não vale R$ 3.000. Não vale. Eu tirei essa carta. Sabe por quanto eu vendi? Eu vendi por R$ 800. Que inclusive eu achei um preço um pouco mais abaixo. Porque hoje em dia tem gente pagando 1.000, R$ 1.500 nessa carta, mas eu vendi 800. Por dois motivos. Primeiro, três na verdade. Primeiro, eu não acho que essa carta valha R$ 3.000. Não acho, como eu já disse. Repito. Segundo, eu prefiro muito mais ter o dinheiro no meu bolso. Eu prefiro muito mais ter R$ 800 na minha conta bancária do que R$ 3.000 na minha pasta. É uma carta que eu não vou usar, que eu não quero na minha coleção. E vai ficar lá mofando. Peguei esse valor, paguei minha fatura no meu cartão. Para mim está maravilhoso, né? E, inclusive, isso aqui está acontecendo também para produtos. Cartas mais, por exemplo, OP1, primeira coleção do jogo, R$ 12.000. E vale isso aqui? Eu sinceramente eu não sei. Eu não posso opinar. Por quê? É um produto que já saiu de circulação, quase ninguém tem. É a primeira coleção do jogo, então faz sentido ser bem mais cara. Se vale esse valor ou não, eu realmente eu não sei, não posso opinar. Mas se a gente for tirar aqui o P13, essa coleção saiu em novembro, 2 meses atrás, como eu mostrei na carta, está valendo o menor da liga R$ 1.900. Minha gente, é, eu paguei isso aqui no lançamento, que é quando o valor está maior, eu paguei R$ 700. Hoje está quase 2.000, mais que o dobro, quase o triplo do valor. Por que isso? Por que um produto tão recente tá mais caro? Não faz sentido. E é diferente, por exemplo, do Extra Booster, né? Aqui eu tenho dois, e em algum lugar por aqui tem um. Deixa eu ver se eu acho. Nem tem mais na liga, só tenho dois. O Extra Booster é uma coleção à parte, digamos assim, que é feito numa menor impressão e tem menor circulação no mercado. Então já é um produto por si só mais escasso. Então já é mais difícil de achar. Tem cartas que muita gente quer jogar com elas. Então já é um produto que é mais caro. E é opinião minha, esse produto é um erro da Bandai, que não deveria existir, porque só faz botar carta no mercado lá em cima que quase ninguém consegue achar. E aí o jogo fica ainda mais pay to win, digamos assim. E aí a gente vai para a segunda parte, que é cartas que valorizam, mas tem um sentido por trás. Por exemplo, a Hiyori. Hoje em dia está custando R$ 75. Esta carta já custou R$ 100. Esta carta já custou R$ 20. Ela já custou R$ 5. Mas por que há essa variação de preço? Por causa do metagame. O que é metagame? É o status que se encontra o formato do jogo. Sempre vai haver decks mais fortes e mais fracos. Quando é um deck amarelo que lida com a vida mais forte, essa carta tende a subir, que é o que está acontecendo com o Luffy novo do Starter 29, com a Ball Hancock nova agora do P14. Então, a carta vê muito jogo, tem muita gente indo atrás, então o preço sobe, né? A teoria do mercado. Então faz sentido essa carta estar R$ 75. Assim como esse Ice Age. Esse Ice Age, saiu uma notícia agora, que em abril ele vai ser desbanido para o formato estendido, que é o formato que vai poder todas as coleções e também vai ter o formato de rotação, que algumas coleções não vão ser mais válidas. Mas, como essa carta foi desbanida, então essa carta A aqui subiu de preço. Eu lembro que eu comprei o set dessa aqui
a R$ 70 cada. Hoje vale 200. Mas tem um sentido por trás. Vale esse preço? Não vale? Aí é discutível. Mas subiu de preço porque muita gente foi atrás dessa carta. Da mesma forma, o Kuma. Esse aqui é um caso mais específico, que eu acho que esse preço está um pouquinho acima do que deveria ser. Mas aí eu acho que nem é culpa de especulação, de scalper e tudo mais, é porque a carta vê muito jogo mesmo. E é uma secreta rara, né? Então é mais difícil de achar, vê muito jogo, joga em quase todo o deck amarelo, é uma carta forte, então tá aí valendo seus R$ 370. Eu acho que deveria valer um pouco menos? Acho, mas aí é opinião pessoal e eu entendo o porquê dessa carta ser cara. Da mesma forma, o Bon Clay. O Bon Clay já eu não acho tanto, porque houve reprint dessa carta. Saiu aqui, ó, em EB1, reprint dessa carta, então houve uma reimpressão, ela saiu uma nova coleção. Só que o reprint está aqui em 190 e a original está em 250. Na época que saiu o EB1, essa carta já foi menos de R$ 100. E eu acho que deveria ser um pouquinho mais barata, porque teve reimpressão. Tem mais produtos no mercado, não deveria ter esse valor. Mas enfim, é outra carta que veio de uma coleção mais escassa, que é o Extra Booster, e que veio muito jogo. Muito deck roxo joga com essa carta, então faz sentido, né, subir esse valor. Outra carta também é esse Perfume Fermum, que agora está jogando muito na boa Hancock. Hoje está custando 15, mas como pode ver nesse print aqui de um tempinho atrás, já custou R$ 50. E essa variação é por conta do metagame. Tem um motivo por trás. Tem deck jogando, tem muita gente indo atrás, é uma carta forte. E aí, sobe preço. Vale R$ 50? Não. Vale 15? Talvez. Porque é uma carta rara. É uma carta mais fácil de achar. Tá certo que o P7 já é de 2024, já vai fazer 2 anos. Mas ainda assim é uma carta rara. É uma raridade que sai bastante em booster. E não deveria ser esse valor. Aí outro exemplo, Enel, né, que saiu agora. Vai sair, na verdade, o P15, que é a próxima coleção que vai sair em março, se eu não me engano, março ou em abril, que vai ser baseado em Sky Island, que é o tipo da carta do Enel. E aí essa carta é o AA da carta que saiu em EB2. Então, aquela história toda. É uma coleção mais escassa, é uma carta SR, é uma carta que joga, é uma AA. Então o valor vai lá para R$ 390, certo? Então já fica mais caro. E aí entra naquela questão de especulação. Como sai primeiro a coleção no Japão, para depois sair daqui 2 meses depois, mais ou menos, já começa a especulação. Então, carta que nem jogava antes, como saiu uma coleção no Japão e começa a jogar, tem a especulação para subir de preço. Então, essa especulação no mercado também faz valorizar. Mas, na minha opinião, como é questão de metagame, de uso, de procura, de demanda, faz muito sentido. Agora, cartas como, por exemplo, Treasure Rare, que é uma raridade que eles colocaram no jogo, por exemplo. Se eu não me engano, pronto. Essa aqui foi para as Américas. Então, na Xbox da América, essa carta aqui sai. Teve uma que saiu na França. Então, a carta vai sair nas boxes da França. É uma carta extra, digamos assim. Só que aconteceu de ter muito buyout nessa raridade, nessas cartas. Por exemplo, esse Lucky Rule já valeu R$ 40. Eu paguei aqui nessa carta R$ 50. Essa aqui tá 330, 200, 500. Então teve buyout dessas cartas, né? Essa aqui nem tanto, porque essa aqui nem é tão procurada. Mas enfim, essa aqui 335, essa carta nunca viu jogo na vida. Tem pouca loja vendendo, inclusive. E aí, como teve buyout, teve essa especulação de mercado, a carta subiu. E só, assim, uma aspas aqui. Sinceramente, quem paga R$ 1.300 nessa carta aqui é um otário. Que carta feia do caralho. Me desculpa até o palavra, mas que carta feia. Eu acho que essa aqui é uma das cartas mais feias do jogo. Sinceramente, com especulação, sem especulação, eu não pagava R$ 10 nessa carta. E se eu pagasse era pra tacar fogo. Eu tenho raiva dessa carta de verdade. Enfim, voltando. E aí, voltando para a questão do buyout, da especulação, temos esse Luffy do Starter 21. Eu paguei R$ 100 na época, hoje está 600. Por quê? Porque a carta do Luffy é uma carta A. Essa A vem num pacote de quando você compra o Starter Deck, vem um pacotinho extra, que nesse pacotinho extra pode vir 3 cartas
full art paralela, que chamam, desse deck. Uma delas é o Luffy e está custando R$ 600. Mas assim, se a gente for comparar uma carta mangá, por exemplo, por que a carta mangá é tão cara? Porque vem uma a cada, sei lá, duas cases e meia, não sei direito. Mas é um rate de tiragem muito pequena. É uma carta muito rara, a mais rara que tem nas coleções. Então faz sentido essa carta ser cara. Porque tem pouco no mercado, difícil de tirar, é rara, é colecionismo. E aí, beleza, é cara. Essa aqui tem um rate muito maior de sair, né? Vem três por cada pacotinho. Um produto que teve bastante no mercado. Aqui na minha cidade mesmo, acho que, sei lá, tem 30 jogadores ativos. Pelo menos uns 20 pegaram. Pelo menos dois desse produto aqui. Então já vai aí de outras cidades também, que tem bem mais gente. Então tem muito produto desse aqui no mercado. Não faz sentido ter esse valor. E aí eu repito, eu não estou culpando as lojas, né? Eles estão botando esse valor porque eles têm que botar. Eles fazem parte do mercado, eles precisam lucrar. Mas há pessoas por trás, que aí a teoria é os scalpers da vida, os cara, as pessoas que fazem buyout, que faz isso acontecer. Por exemplo, essa coleção saiu agora, não faz 2 semanas. Foi agora em janeiro que saiu, Starting 29. Na mesma situação, vem um pacotinho dentro, 3 AA, 3 Full Art Parallel, sei lá. E aí uma delas pode ser esse líder. Está valendo R$ 600. Ah, mas essa carta joga no meta, tá muito forte. Não vale R$ 600. Não vale, ainda mais de um produto que saiu agora. Tem uma tiragem de carta muito alta. Tem muito produto no mercado. Não vale R$ 600. Nunca. Nunca, 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 nunca. Lógico, quem quiser pagar 600, R$ 500 numa carta dessa, pague. O dinheiro é de vocês, gastam como quiser. Eu não pagaria. Nem nesse valor, nem 50%. Não pagaria nem R$ 300 nisso aqui. Não pagaria. O produto que saiu agora, pô. Se eu quiser, eu vou na loja, compro um desse e tento arriscar. Enfim. Isso aqui realmente é algo que me chateia, porque, como eu disse, eu jogo desde o final do P4. E aí, assim, eu não estou nesse hobby para investir. Eu compro box, eu vendo carta, eu negocio, mas meu intuito não é lucrar. Eu, P14, eu comprei duas boxes. Por sorte, eu tirei aqui o Zoro, tirei um Crocodile AA que eu vendi e consegui pagar as duas boxes. Mas assim, se também não pagasse, graças a Deus eu tenho condições de falar que tudo bem, né? Eu sei que sou uma pequena parcela das pessoas que jogam esse jogo que é assim, mas meu intuito principal é me divertir. Da mesma forma que uma pessoa, sei lá, pode gastar dinheiro indo pra festa, indo viajar, eu gasto uma parte do meu dinheiro comprando cartinha colorida, porque eu me divirto assim. Eu gosto muito do jogo, eu gosto muito da comunidade aqui. É um lugar que eu me sinto bem, que me faz bem. Então eu gosto que o jogo seja acessível e esteja nessa questão de valorização de negociação de mercado em um ponto saudável. E é até por isso que eu venho aqui fazer essa reclamação, esse desabafo, bote como quiser, porque eu quero ver se há pessoas que concordam comigo, têm esse mesmo pensamento, ou que não, acham que é uma coisa completamente diferente, vai para outro lado, tem um sentido por causa disso. Se você acha isso, fala aí nos comentários, vamos discutir, vamos conversar, vamos tentar entender melhor o que é que está acontecendo, porque eu estou falando isso baseado em vozes da minha cabeça. Coisas que, sei lá, eu vi no Twitter, eu vi galera comentando por aqui, grupo nacional, com pessoas de fora. Eu tenho um amigo que está morando na Europa, que conversa também com pessoas do lado dos Estados Unidos. E geralmente entra nesse resultado. Mas pode ser que alguém aí tenha um entendimento diferente, que queira me explicar melhor, e eu estou aberto para poder ouvir essas pessoas. Eu tenho até separado aqui outros exemplos, como. Esse aqui eu já falei, na verdade. A Nami já falei, esse aqui já falei, esse Luffy eu já falei. Essa Nami também, mesma coisa, saiu do Start em 29, tá R$ 300. E só tem uma loja postando isso. Por que só tem uma loja? Eu não sei. Geralmente era para ter mais. O produto saiu agora, pô. Já era para ter um mercado cheio de carta com um preço mais acessível. Essa carta eu nem sei se joga, acho que é só por causa da Nami. E também que a Bandai avacalha. Não, sinceramente. A Bandai avacalha em algumas poses de personagens. Que inclusive até um. Eu vi um vídeo agora do Felipe, postou até um vídeo comentando sobre isso. Tem card game, One Piece, faz muito isso. É postar.
cartas com artes completamente. Vou até apagar, fechar isso aqui. Com artes de crianças expostas em poses, em situações que não era para ser. Fazem uma arte botando uma criança com o corpo de um maior de idade. É algo bem bizarro, sendo bem sincero. Mas foge um pouco o tema, mas eu tô aproveitando, tô desabafando tudo, botando tudo pra fora. Isso aí, porra. Se concorda comigo, se quer me xingar, bota aí nos comentários. Se você gosta desse tipo de arte, assim, vá se fuder também, que eu não quero você aqui não. Que eu acho um negócio muito bizarro. Mas enfim. Deixa eu ver, essa porra aqui também já falei. Bom, aqui são as Special. É como eu disse, a Special que vale o valor de ser cara, porque é muito difícil tirar. Esse Bárbara Negra mesmo é, eu não sei se é o mesmo hit de uma mangá, mas é bem parecido e custa 10 mil reais. E tudo bem, é uma carta super mega rara, quase ninguém tem, faz sentido ser caro. Essa Lin é uma Special, mas ninguém quer essa carta, não joga, então tá 140. Luffy, beleza, 700 reais. Para um Special, eu acho um preço até justo. Porque é uma carta de coleção, é uma carta rara, é uma carta difícil de achar. Tem gente que vai muito atrás do Luffy. Beleza, agora, 600 reais no líder AA não vale nunca. Eu nunca vi, assim, mesmo em cartas, em líderes que jogavam, eu nunca tinha visto um preço tão absurdo, ainda mais de líderes que saiu há 2 meses atrás. A Bon Hancock hoje tá 700 reais. Vou até pegar aqui, deixa eu ver. Bon Hancock. Bon Hancock é outra que explodiu de preço porque vai muita gente atrás. Cadê? Raridade, líder. Aqui, 730. Essa testa aqui, que é 50 reais de Uber de um lado para o outro, não vale 730 reais. Essa coleção saiu agora, beleza? É deck top do meta, líder joga muito, muito forte, muita gente atrás. Mas nos outras coleções que isso aconteceu, o líder valia 300 reais. Entendível. Isso aqui, esse 730, não é entendível. Na minha opinião, né? Enfim. Deixa eu ver o que mais eu separei aqui. Aqui foi até uma pesquisa que eu vi, né, lá fora no TCG Player. Por exemplo, a mesma Hancock está US$ 219. E lá fora, Estados Unidos, é muito mais barato que aqui. Muito mais barato. E até lá o pessoal está reclamando de preço que está subindo muito, né? Double Pack a US$ 700. Dois Double Pack a US$ 700. Isso aqui no Brasil, sei lá, eu consigo achar 90 reais, 100 reais. Dois a 200 reais. Pô, US$ 700 é completamente surreal. Aí aqui, como eu já tinha mostrado antes, é legal que dá para ver o gráfico. Essa carta aqui, pronto. Lançou a carta. Esse aqui foi um pouco antes de lançar. US$ 23. Lançou a carta. 10. Porque não via muito jogo. Caiu 9. E aí nos últimos meses tá subindo de novo. Mas esse aqui é um exemplo que eu acho que subiu porque o líder, que é o Luffy RG, tá jogando bastante. Então faz sentido ter essa curva. E você percebe que nos últimos 2 meses teve um crescimento saudável. Não teve aquela explosão que do nada subiu muito e foi triplicou de preço. Foi subindo aqui, foi vendo que estava vendo o jogo, o cara foi comprando de pouquinho em pouquinho, foi subindo US$ 16. Ok. Agora esse aqui, US$ 42. Em um dia foi para 50, depois 100, 168. Não faz sentido. Não faz. Mesma coisa isso aqui. 34, do nada 80. E por aí vai. Essa mesma carta que eu mostrei estava valendo US$ 17. Hoje está valendo 70. E aqui outras cartas também que eu já mostrei. Que eu separei aqui no TCG para mostrar esse gráfico. Como pode ver aqui, ó. 179%, 200% de valorização. Não existe ação que isso valorize isso aqui. Aqui, na data do lançamento, a Booster Box lá fora estava custando US$ 170. 180, 180. Hoje está custando 500. US$ 500. Pô, eu sei que eu tô repetindo, eu sei que tá repetitivo, que tá... Inclusive, eu mesmo tô achando chato falar isso. Tô reclamando, reclamando, reclamando. Mas enfim, eu queria deixar aqui minha indignação com a situação que está acontecendo. Por sorte, isso que está acontecendo só com cartas promos, cartas AA, cartas mais difíceis de achar. As cartas normais de jogo não está acontecendo isso. As valorizações que eu mostrei aqui está acontecendo por causa de metagaming, né, de procura e demanda para jogar. Então eu acho que faz sentido ter essa valorização. E graças a Deus ainda não chegou nas cartas normais. Então não está
tornando o jogo impeditivo para jogar. Mas para quem fazia coleção, está completamente estranho, ruim. Eu conheço gente que fazia coleção de cartas AA, tinha set de alguns e tudo mais. Ele simplesmente desistiu de ter o set, tá ficando só com a para coleção e vendendo as outras três. Que vendendo uma carta dessas vale mais que o set AA, o set todinho, as quatro cartas valia um mês atrás. E ele tá tirando dinheiro disso. E aí, tipo, e eu conheço ele. Ele não é uma pessoa que faz isso para investimento. Ele tá fazendo isso, porra, porque não faz sentido esse valor. Precisa de dinheiro. Ele quer ganhar dinheiro. Beleza. E eu não tô falando isso porque é um amigo meu. Eu fiz isso. Tem gente que eu conheço que tá fazendo isso. Gente nacional faz isso. Tá aproveitando o momento, né? A situação tá assim, e já tá todo mundo cagado, né? O que é um peido para que tá todo mundo cagado? Vamos na onda. Mas eu não gostaria que tivesse assim. Eu gostaria que os valores estivessem mais acessíveis. E como isso chegou em Booster Box recente, de 2 meses atrás, eu fico preocupado que possa chegar em cartas normais e deixar o jogo mais inviável e o jogo acabar morrendo. Eu não quero que isso aconteça. Bom, e aí é isso. Se você concorda comigo, se você quer me xingar, quer me ameaçar de morte, se você concorda, quer esclarecer alguma coisa, quer chorar também, quer desabafar, deixa aí nos comentários. Não vou nem pedir o like, mas se inscreve aí, vê meus vídeos antigos. Vou tentar voltar com o canal, não prometo, porque meu trabalho suga muito do meu tempo. Mas é isso. Vez ou outra eu vou tentar gravar alguma coisa, algum vídeo. Tô me divertindo muito o P14, né? Já falar agora. O P13 foi um meta muito merda. Quem gostou do meta do P13 pode. Vou nem falar o que pode fazer. Mas o P14 está muito divertido. Tem muito líder jogando agora. Lógico, tem top meta, Bonhawk, Mihawk, Imu, Ace. Mas existem mais decks que podem ser jogados. Eu acho isso muito legal. O jogo saiu de uma fase ruim. Beleza, e agora tá numa fase muito boa. E espero que continue assim. Espero que essa supervalorização, especulação e tudo mais não acabe matando o jogo. É isso. Um beijo a todos. Até a próxima.